Oh, it's good to see you again. Pull up a chair by the hearth. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hartigs e vocês estão no canal com mais misplay do Brasil. Bom pessoal, então vou lá com o review das cartas aqui dos Despontar dos Dragões, agora aqui com as 3 últimas classes, né? E lembrando que na próxima terça, às 7h30 da noite mais ou menos, eu vou estar na Twitch abrindo aqui uns 80 packs aqui do Hearthstone e jogando com alguns decks novos, né? Então você pode seguir aí, o link está na descrição. Então vamos lá aqui para as cartas, agora aqui com o Xamã. A gente tem o Caçador, a Guinchante, 4 mana, 5/7, então stats bem fortes. Ele tem mais 2 de dano mágico e o ponto negativo dele é que ele tem sobrecarga de 2. Então, mesmo com essa sobrecarga, eu acho que ele vai ser uma carta muito utilizada, ainda mais por conta dele ser uma carta comum. Bastante gente vai utilizar ele e é um dragão, então essa expansão tá toda focada nos dragões, então acho que isso aqui é bem importante. Ainda tem mais 2 de dano mágico e a sobrecarga normalmente você consegue... ou o tempo que você ganha no turno 4 já supera o fato da sobrecarga no turno 5, ou então mesmo que você e muitas vezes você joga isso e tem as cartas, eu não me recordo agora o nome, que eliminam a sua sobrecarga, e tem até carta que tem sinergia que precisa de sobrecarga, então essa carta aqui é muito boa. Aqui a gente tem uma spell, a Matilha do Dragão, 5 manas, evoque 2 lobos espirituais, 2/3 com provocar. Se você invocou 2 vezes, conceda-lhes mais 3, ok. Bom, então o lobo espiritual é praticamente o mesmo lobo que a gente tem na spell de 3 de mana, né? Que custa 3, evoca 2 provocar com 2/3, só que ele tem a sobrecarga de 2. Então, na verdade, aquela carta... na teoria, custa 5 também, a mesma coisa que essa daqui. E essa daqui tem o ponto que a gente pode melhorar se a gente evocar 2 vezes, que pelo que eu percebi não vai ser uma coisa tão difícil. A gente evoca 2 lobos, serão 5/6 com provocar, então que acaba sendo excelente. Então acho que vai ser uma carta muito utilizada nos decks de Xamã. Aqui uma carta de invocar, invocação de gelo, 1 mana. Congele um inimigo e invoque Galacrond. Bom, o Xamã tem uma carta parecida com essa, que também custa 1 de mana, congela o inimigo e dá 1 de dano. Essa daqui não dá dano, mas invoca o Galacrond. E muitas vezes quando você congela o inimigo, você só quer mesmo que ele não ataque. Você não tem intenção de dar dano nele para matar ou qualquer que seja o seu propósito. Você normalmente só quer congelar. Então essa invocação aqui acaba sendo muito melhor que a outra carta do Xamã que congela. Então acho que vai ser muito utilizada, principalmente por conta do invocar. Aqui a gente tem o Galacrond do Xamã. Galacrond atormenta. Grito de guerra, evoque 2 tempestades 2/2 com rapidez. Invoque 2 vezes para aprimorar. Esse daqui eu acabei achando um dos piores Galacronds, se é que a gente pode dizer assim. Porque, vamos ver aqui o poder heróico dele, evocar o elemental 2/1 com rapidez. O poder heróico até que é ok, mas eu não sei, eu acho que de todos os Galacronds, esse é um dos piores, se não for o pior. Então, eu pelo menos não gostei muito dele, não sei qual que é a opinião do pessoal, mas pra mim, o do Ladino e do Sacerdote também, e também acho que eu não lembro qual que é o outro também, que eu já achei melhor que esse daqui. Esse daqui eu achei um dos piores, se não for o pior. Mas vamos ver, podem me desmentir, né? Então aqui mais uma spell, a Ira da Tempestade. 1 mana, conceda +1/+1 aos seus lacaios, sobrecarga 1. Ok, ao longo da história do Hearthstone já existiram várias cartas parecidas com essas. E a maioria não teve muito sucesso. Isso daqui é bom assim, tipo, na arena... que você não tem sinergia com nada, os decks não são muito bem construídos, mas na ranqueada isso daqui acho que não vai ter muita chance não. Aqui um lacaio, a Tormenta Elétrica, 1 mana 1/3 e é elemental, então já são boas stats, e ele ganha mais 1 de ataque enquanto você tiver cristais de mana sobrecarregados.
Então se você tiver um cristal de mana sobrecarregado, que não é muito difícil com o Xamã, ele acaba sendo um 2/3 por 1 de mana. Então, eu acho que vão existir alguns decks de Xamã, provavelmente que são agro, que vão rodar essa carta aqui. Porque você joga essa carta no turno 1, eventualmente até 2, se você tiver a moeda. E aí no turno 2 você joga alguma carta com sobrecarga e você tem 2/3 no turno 2. Então vai ser muito bom. Aqui mais um lacaio, 5 manas, Elementalista Corrompida, Grito de Guerra, invoque Galakron 2 vezes. 3/3 por 5 de mana acaba sendo bem fraco. A gente tem que ver o quão difícil vai ser invocar Galakron. Eu, pelas outras cartas que eu vi de invocar, por exemplo, aquela de congelar, eu acho que já é bem melhor do que essa, se bem que essa daqui invoca 2 vezes, mas eu acho que ela não vai ser utilizada não, porque você perde muito tempo a gastar 5 manas para jogar um 3/3. Então, eu não vejo muito futuro nessa carta aqui. Aqui a gente tem um lacaio lendário do Xamã, é o Parsasmoga, belo nome. 5 manas, 5/5. A cada turno que este card estiver na sua mão, transforme-o numa cópia 5/5 de um lacaio lendário aleatório. Então, isso daqui é o Xamã personificado aqui. É RNG total aqui. Pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Então, eu acho que tem várias lendárias que elas precisam estar em um deck específico para elas ter algum valor significativo. Então, acho que essa carta aqui não vai ser muito útil. Vai ser mais servir para highlight de YouTube e essas coisas assim, que quando acontece alguma coisa bem inesperada. Mas ela não é muito consistente. Aqui outro lacaio lendário do Xamã, o Nidhogg. Acho que deve ser Nidhogg, né? Nidhogg. Bom, enfim. 6 manas, 5/5, um dragão. Grito de guerra, evoque 2 ovos 0/3. No próximo turno eles geram Dracos 4/4 com rapidez. Vamos ver aqui o ovo da tempestade, né? No início do seu turno transforma-se num Draco. Ok. 6 manas, 5/5 acaba não sendo tão ruim assim. Então acho que vai ser uma carta boa aqui para os decks de Xamã. Porque ele tem a tag do dragão aqui, que nessa expansão vai ser uma das mais valiosas. Porque várias cartas têm sinergia com o dragão. E 5/5, ele por si só já é ok. Claro que não é excelente, mas já é ok. E no próximo turno você já começa com 2 Dracos 4/4 com rapidez para limpar algum lacaio do inimigo. Então acho que vai ser muito boa. Aqui mais um lacaio, o Cúmulo Máximo. 5 mana, 5/5. Grito de guerra, se você tiver cristais de mana sobrecarregados, cause 5 de dano. Bom, não tinha visto essa carta, mas aqui numa primeira impressão, e sem pensar muito, eu diria que é uma das melhores aqui dessa nova expansão. Porque, conforme eu falei, sobrecarregar com Xamã é uma coisa bem comum. Eu diria que uns 60% dos seus turnos, ou 50%, vamos dizer, você está sobrecarregado. E você dá 5 mana, 5 de dano de graça, sim, porque é o que essa carta vai fazer, acaba sendo bem forte. Então 5 de dano você pode dar na cara do oponente para dar um letal, pode limpar alguma coisa. Então eu acho que vai ser uma carta forte. Aqui mais uma spell, o Sopro Elétrico. Cause 4 de dano a um lacaio. Se você tiver um dragão na mão, também atinge os adjacentes. 4 de dano por 3 de mana, já por si só é uma quantidade boa. E ainda você tem a possibilidade de dar 4 de dano em 3 lacaios, se você tiver um dragão na sua mão. O que vai ser bem normal nessa nova expansão. Então acho que é uma carta muito boa aqui também do Xamã, vai ser muito utilizada. Então acabamos aqui o Xamã. Vamos lá para o Bruxo. O Bruxo que está precisando de uma ajuda, hein, pessoal? Vamos ver aqui. Chuva de fogo, uma spell de uma mana, cause 1 de dano a todos os personagens. Uma mana, cause 1 de dano a todos os personagens. O bruxo tem algumas sinergias que as suas criaturas tomam dano, ou você mesmo toma dano, mas
Enfim, não vê... tem aquele abutre, né, das expansões passadas que quando você toma dano ele evoca um lacaio. Mas enfim, não... Carta lixo. Aqui a gente tem os Céus Escuros, mais uma spell de bruxo. 3 manas, cause 1 de dano a um lacaio aleatório. Repita para cada card na sua mão. Será que isso aqui é uma... como eu posso dizer? A Blizzard traduziu todos os cards como card, eles não... card chama card, não é carta. Então, acho que deve ser uma tendência na Blizzard. Enfim, mas vamos analisar aqui a carta. 3 manas, cause 1 de dano para a um lacaio aleatório. E para cada carta na sua mão, você dá mais 1. Então, conforme a gente vai ver mais pra frente aqui, tem uma nova carta lendária do bruxo que aumenta a quantidade máxima de cartas para sua mão para 12. Então, o máximo que você vai conseguir dar é 1 de dano. E aí, se você tiver com 12 cartas e jogar essa, vão sobrar 11 cartas. Então, você vai dar no máximo 12 de dano. Como é 1 de dano para um lacaio aleatório, não um lacaio inimigo, isso daqui só vai ser bom se você tiver com a mesa sem nenhum lacaio do seu lado. Caso contrário, vai ser uma carta bem ruim. Mas não sei, né? Talvez possa ter algum deck de... sei lá, um deck de Mechatoon, não sei, que você não precisa jogar lacaios na mesa. E aí se você usa esse daqui como uma remoção em área, pode ser. Não sei, eu tô meio incerto em relação a essa carta. Aqui o lacaio que eu... Não é o lacaio que eu estava falando, mas é um lacaio lendário. 8 manas, é um dragão, 4/12, como vários dragões que existem, né? É o Zeraco, o Teleportado. Então, 8 manas, sempre que seu herói receber dano, evoque um Draco Etéreo 6/6. Tá. Então, o bruxo já tinha cartas com sinergia que inflige dano a si próprio. E agora a gente tem mais uma carta aqui, uma carta lendária. 8 manas, 4/12, bem ruim. Você pode jogar isso aqui no turno 10, aí você compra uma carta com seu poder heróico, né? E evoca um 6/6. Eu não sei, pode ser boa, mas eu não vejo que essa carta vai dominar o meta, porque 8 mana é uma quantia muito grande para se pagar. E a gente viu que normalmente no Hearthstone sempre tem um deck agro ou um deck mid-range mesmo que atropela todo mundo. Então, só se quando existe o deck controle, por exemplo, na época que tinha o Jade Druid, ou agora o Control Warrior, que eram uns decks controles que realmente controlavam e davam conta dos decks agro. Geralmente tem um deck agro, um deck mid-range, que acaba não dando espaço para esse tipo de carta aqui. Mais lacaio lendário, agora sim a carta que eu estava falando, é o Valdris Gorjavil. 7 manas, 4/4. Grito de guerra, aumente o tamanho máximo da sua mão para 12. E você compra 4 cartas ainda. Normalmente com o bruxo você não precisa de cartas que compram cartas. Porque o seu poder heróico já faz isso. Mas como ele vai aumentar a sua quantidade de máxima de cartas, você ainda compra 4 cartas. Eu acho que é uma boa carta. Talvez essa carta aqui torne viável o deck de bruxo missão, não sei. Mas eu vou testar. Isso se eu abrir essa carta, porque provavelmente não é uma carta que eu vou craftar. Mas é uma carta que tem um potencial legal sim. Aqui mais um lacaio, Evocadora Abissal. 6 manas, 2/2, então bem ruim, né? Grito de guerra, evoque um demônio com provocar e atributos equivalentes ao número de cards na sua mão. Então, se você tiver... eu acho que você precisa ter pelo menos umas 7 cartas. Umas 6 ou 7 cartas para essa carta ser ok. Então... eu não estou muito certo a respeito dessa carta, mas... não sei, acho que pode ter um espaço, mas... não sei, eu não boto minha mão no fogo para essa carta. Se eu fosse apostar, eu diria que ela não vai ser utilizada. Aqui a gente tem mais um lacaio, também um dragão. A Asa Etérea Enlouquecida, 5 manas, 5/5, grito de guerra. Se você tiver um dragão na mão, cause 3 de dano a todos os outros personagens. Bom, ter um dragão na mão, conforme eu já falei várias vezes, vai ser uma coisa bem fácil
de se atingir nessa expansão. E 3 de dano a todos os personagens acaba sendo muito bom, porque é uma limpeza de mesa, né? E você dá dano também no seu oponente. Se você estiver precisando de 3 de dano para dar um letal, essa carta vai servir. É um Hellfire que você paga uma mana a mais e tem um dragão 5/5. Então acaba sendo... Eu acho que é uma carta boa. Por enquanto, das cartas de bruxo que eu vi, essa daqui é uma das melhores, com certeza. E sem falar que a gente tem a sinergia, né, com o bruxo tomando dano que ele mesmo causa a si próprio. Então aqui mais uma spell, o Sopro Etéreo, 2 manas, cause 2 de dano. Se você tiver um dragão na mão, cause 4 de dano com roubar vida. Ok, então essa aqui é uma carta importante. Como o bruxo vai ter, ele tem várias cartas que causam dano a si próprio, eu acho que isso aqui é uma das cartas que vão ser mais utilizadas se esse arquétipo de deck de bruxo se sobressair, que você dá dano em si próprio. Aí você vai precisar de alguma carta para roubar a vida. Então essa daqui acaba sendo primordial, assim como os Iliacs vai ser importante também, mas os Iliacs vai rotacionar já no próximo começo de ano. Então essa carta aqui eu acho que vai ser uma das principais do bruxo, se esse arquétipo se sobressair, né? Então aqui mais um lacaio, Adoradora Velada. 4 mana, 5/4. Então a gente vê que pelas stats dele, pelo custo, já é ok. E tem um Grito de Guerra. Se você invocou 2 vezes, compre 3 cards. Caraca! Bom, eu acho que essa carta aqui é boa. Invocar 2 vezes. Provavelmente você não vai conseguir ter invocado 2 vezes já no turno 4. Então essa carta aqui você vai jogar lá pelo turno 6, por aí. Turno 6, turno 7. Mas mesmo assim, ok. Ela por si só, conforme eu falei, já é boa. Se, por exemplo, chegar no turno 4, você não tiver invocado 2 vezes, mas mesmo assim você precisar jogar essa carta, porque você não tem nada, ela já é boa. 5/4. Então, ok. Vai ser muito utilizada. Pena que é épica, né? Que o pessoal vai ter que gastar um pouco de pó para fazer as 2 cópias dela. Aqui mais uma spell, Ritus Malévolos. 3 manas, invoque Galacronte. Ok. Conceda mais 1 de ataque aos seus lacaios. É ok, mas... seria ok, tipo, num deck de Zul. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que um deck de Zulok sempre aparece um tipo de deck de Zulok a cada expansão. Então talvez essa carta seja boa. Fazer um Zulok e depois encaixar um Galacronde no deck, talvez pode ser. Tem potencial essa carta aqui. Mais um lacaio, o Sectário do Ermo das Serps. 3 manas, 1/1, então bem ruim. Grito de Guerra, invoque Galacronde. Ok. Receba mais 1 de ataque para outro lacaio aliado. Bom, nesse caso... ela vai ser utilizada só se for extremamente necessário o bruxo ter mais cartas para invocar. Porque pelo esse efeito aqui... não, é bem ruim. 3 manas, vamos supor que você tenha 5 lacaios. Você joga isso daqui. Aí ele vai ser um 6/1. Aí vem o mago lá, dá um ping nisso aqui e acabou. Então só se o invocar for realmente muito necessário para o bruxo. E aqui chegamos no Galacronde, o Ignóbil, aqui do bruxo. 7 mana, como todos os Galacrondes. Grito de Guerra, invoque um demônio aleatório. E é isso, né? E aí você pode ir invocando para aprimorar. Então, demônio aleatório, eu vejo que, conforme que eu falei, talvez tenha um deck de Zulok, que a gente faça um deck de Zulok e encaixe aqui o Galacronde só para colocar, porque demônio aleatório pode ser... Geralmente, os demônios não vão ter uma qualidade excepcional, assim. Então vai fazer sentido mais em um deck de Zulok mesmo. Você chega lá no turno 7, turno 8, e já limparam sua mesa, já utilizaram várias limpezas de mesa contra você, e você dá um jeito de povoar a mesa novamente. E tem aqui o poder heróico, que é evocar 2 diabretes por 2 de mana, né? Então... esse daqui é um poder do Odd Paladin. A diferença é que o Odd Paladin tinha esse poder heróico desde o começo.
E uma coisa é você ficar dando poder heróico, evocando 2, 1/1 no turno 2, turno 3, turno 4. Outra coisa bem diferente é você fazer isso no turno 8, turno 9, turno 10, turno 11, que aí acaba sendo bem mais fácil de remover. Então, o Galacrond, eu acho que esse daqui não tá na lista dos meus melhores. Eu acho que ele só fica na frente do Xamã. E talvez ele até seja pior que o do Xamã, não tenho certeza. Mas enfim. Acabamos aqui os bruxos. Vamos ver, a gente tem o Guerreiro. Por último, mas não menos importante. O Guerreiro que não precisa de muita ajuda, né? Porque já é um dos melhores, uma das melhores classes atualmente. Então vamos lá. Uma arma aqui pro Guerreiro. O Picador Ritualístico. 2 manas, 1/2. Grito de Guerra, invoque Galacrond. É conforme eu falei, só se for necessário mesmo você incluir algumas cartas para invocar, para dar mais consistência para o seu Galacrond, mas caso contrário, essa carta aqui não vai ser utilizada. Agora uma spell aqui, 3 mana, Despertar. Invoque Galacrond, cause 1 de dano a todos os lacaios. Essa carta aqui talvez seja boa, ao contrário da anterior, da arma anterior, porque além de invocar Galacrond, o que vai ser uma coisa necessária nas classes que tem o Galacrond, causar 1 de dano a todos os lacaios é bom pro guerreiro, porque ele tem o executar, tem aquela spell que elimina todos os lacaios que tomaram dano. Então essa carta aqui eu acho que vai ser bem útil aqui para os decks de Galacrond. Mais uma spell de 3 mana, velocidade de impacto. Força um lacaio a atacar um lacaio adjacente. É um lacaio, ok. Bom, então isso daqui pode ser bom, mas eu não tenho certeza, porque se a gente for ver, tipo, o Ladino tem uma carta semelhante, que você força um lacaio a atacar os lacaios adjacentes. Então não é um. Então se você tiver um lacaio no meio e um na direita e um na esquerda, aí você usa o Traição, ele ataca os 2 lacaios adjacentes. Ao contrário disso daqui, que você vai atacar um lacaio adjacente só. Atacar um lacaio adjacente. E a Traição custa 2 de mana, né? Então, essa aqui acaba sendo pior. É que eu não sei, é porque no do Ladino, Traição, o lacaio que tá no meio, ele ataca os adjacentes. Não, é que eu não lembro agora se é ataca ou se é dar dano. Porque o lacaio que tá no meio, ele dá dano aos adjacentes, só que ele não morre. Isso daqui, se tipo, o lacaio atacar um outro, os 2 podem um matar o outro. Aí acaba fazendo mais sentido. Na verdade eu acho que é isso. Então, pode ser boa essa carta aqui sim. Mais um lacaio aqui, um piratinha. Saqueador dos Ares. Uma mana, 1/2, grito de guerra, adicione um pirata aleatório à sua mão. Não vai ser bom, vamos passar para a próxima. Mais um lacaio, 3 manas, 2/5, um mecanoide. Acho que está um pouco fora de época aqui, né, esse mecanoide, mas enfim. Ele vai ter um tempinho aqui para ser utilizado. Depois que você evocar um pirata, cause 2 de dano a um inimigo aleatório. Ok, então pode ser que sim, mas como eu tenho quase certeza que os decks de guerreiro nessa próxima expansão vão ser uma espécie de deck controle, essa carta aqui vai acabar não sendo muito utilizada. Mais um lacaio, Intendente da Mal. 3 manas, 2/3, grito de guerra. Adicione um servo à sua mão e receba 3 de armadura. Adicionar um servo à sua mão é bom. Você vai ganhar 3 de armadura, acho que não faz muita diferença. Então, eu acho que ela seria melhor se você adicionasse 2 servos à sua mão e não recebesse nada de armadura. Mas aí talvez ela seria muito OP, né? Então, eu acho que não vai ser muito utilizada, não. Mais um lacaio de 3 mana, o Rebento da Ruína. Tem rapidez, grito de guerra. Se você invocou 2 vezes, evoque 2 cópias deste lacaio. É um 3/2 dragão. Bom, o que eu posso falar dessa carta? É OP. Bom, eu não sei porque que fizeram essa carta aqui para guerreiro. O guerreiro já tem aquela múmia que é 4 manas, 3/2 com renascer e rapidez. Isso daqui, se você tiver
invocado 2 vezes, você vai ter 3 lacaios, 3/2 com rapidez. Ou seja, bom, é que tem também o problema que é bem difícil no turno 3 você já ter invocado 2 vezes. Mas a gente viu que é possível com as cartas que a gente acabou de analisar aqui. Mas eu não sei por que fizeram essa carta aqui para o guerreiro. Poderia dar para outras classes que estavam necessitando muito mais. Mas enfim, eu acho que vai ser uma carta muito utilizada aqui na próxima expansão. Aqui uma arma lendária, a âncora. Depois que seu herói atacar, compre um pirata do seu deck. 2/3 por 3 de mana. Até que é ok. Eu não sei se vai ser viável o deck de pirata. Quem já é mais das antigas sabe que um dos decks mais fortes algum tempo atrás era o Pirata Guerreiro. Mas aí nerfaram o Patches e várias outras cartas e o Pirata Guerreiro acabou caindo em desuso. E como eu falei, eu acho que o deck principal de Guerreiro vai ser algum tipo de controle. Então essa carta não vai ser muito utilizada. Mais uma spell, o Sopro Derretido. Cause 5 de dano a um lacaio. Se você tiver um dragão na mão, receba 5 de armadura. Ok, então é tipo... 5 de dano. Geralmente você remove quase todos os lacaios que custam até 5 de mana. Então é uma boa remoção para o começo da partida. E você ainda ganha 5 de armadura se você tiver um dragão, que vai ser bem fácil, né? Eu acho que vai ser uma carta boa. Mas se bem que... Não, retiro o que eu disse. Essa carta aqui não vai ser boa. Porque não tem por que você usar uma remoção como essa quando você pode usar vários lacaios com rapidez, que nem o dragão que a gente acabou de ver. Mas talvez seja utilizado em conjunto para ser um deck com remoção infinita. Mas enfim, eu acho que tem potencial, mas eu boto mais fé no dragão 3/2 com rapidez que evoca 2 cópias do que nisso daqui. Aqui temos o Galacronde, o Inquebrável. Não, Galacronde, o Inquebrantável. Belo nome. Bom, então 7 manas, todo Galacronde. Grito de Guerra. Compre um lacaio, conceda-lhe mais 4/4. Invoque 2 vezes para aprimorar. Esse daqui é um Galacronde que eu não acho um dos melhores. Eu acho que ele é eu acho que ele tá ali no meio. Ele é melhor, ele é pior do que o Sacerdote e o Ladino, né? E ele é melhor que o Bruxo e o Xamã. Eu acho que ele tá ali bem no meio. Não acho que vai ser um dos melhores Galacrondes. E o poder heróico dele aqui é... Conceda mais 3 de ataque ao seu herói neste turno. Ok, o poder heróico dele até que é bom. Mas... Eu não sei, eu acho que ele é um Galacronde mediano. Ele tá ali no meio. Não vai ser nem muito bom, nem muito ruim. Posso ser desmentido, é claro. Mas... E também, enquanto o Dr. Boom estiver no meta, que no caso é até a primeira expansão do próximo ano, é provável até que os melhores decks de guerreiro nem tenham o Galacronde aqui incluído neles. Então vamos ver. Aqui um lacaio lendário, Asa da Morte, o Aspecto Insano. 8 manas, 12/12 para um dragão. Então ele é bem forte. E Grito de Guerra, ataque todos os outros lacaios. Então, isso daqui é uma limpeza de mesa, basicamente. Só que a gente tem que prestar atenção aqui no todos, que está inclusive em Caps Lock aqui. Ele ataca todos, então se você tiver lacaio do seu lado da mesa, ele vai atacar também. A ordem, eu não tenho certeza, mas eu acho que deve ser aleatória. Então ele vai atacando vários lacaios. O problema é se tiver, por exemplo, um lacaio com venenoso no seu inimigo e o Asa da Morte atacar justamente o lacaio com venenoso primeiro. Aí eu acho que ele deve morrer e para nisso daí. Mas caso contrário, a 12 de vida, ou 12 de ataque, ele vai matar praticamente tudo. E 12 de vida eu acho que é o suficiente para ele matar pelo menos uns 2 minions grandes. E se você estiver jogando contra um deck agro, ele praticamente limpa a mesa do seu oponente. Bom, então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao fim da nossa análise do Guerreiro, Bruxo e Xamã. Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu e até a próxima. Falou!